Chama a tua verdade, vem. Chama a tua verdade, Vai vem lá. aqui. Diante dele, chama a tua verdade. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para Divino sempre. Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco Divino para sempre. Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que Deus nos fala na palavra de hoje? Segunda semana do tempo do Advento, onde nós nos preparamos para uma grande festa. Mais do que celebrar Papai Noel, celebrar o nascimento do Filho de Deus. O nascimento que simboliza a fidelidade e o amor de Deus. A fidelidade porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mesmo que passem anos, mesmo que passem gerações, mesmo que passem tempos, aquele nascimento foi esperado por Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Noé, Elias e todos aqueles que vieram no tempo da espera e que anunciaram o tempo novo do Senhor, mas não viram com os olhos, mas viram com a alma e esperaram o tempo da fidelidade, porque Deus é fiel e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele realiza, mesmo que haja um tempo até o cumprimento da promessa. Aquele nascimento vai simbolizar a fidelidade de Deus com a humanidade, o amor de Deus a partir do nascimento do seu Filho, que faz o seu Filho vir dos céus, assumir a natureza humana
para redimir a natureza humana, condenada pelo pecado, pela morte, pelo pecado dos nossos primeiros pais que se afastaram de Deus, que romperam a comunhão com Deus, que foram privados da face de Deus, que deixaram de estar no paraíso, na eternidade, na glória que Deus tinha preparado para a humanidade. Deus, na sua fidelidade e no seu amor incondicional, envia o seu Filho na forma humana, na figura humana, na imagem humana, o Deus invisível que se torna carne, o Deus que digna-se enviar o seu Filho para que pudesse nascer, crescer, viver em tudo conforme toda a condição humana, menos o pecado, e vai concluir a sua vida numa situação de sofrimento, se entregando na cruz, para que nenhum dos filhos de Deus fossem levados à condenação eterna. Assume a nossa condição, para trazer a nossa carne, para trazer a nossa vida, a ressurreição, a encarnação do Verbo. É as mãos de Deus à humanidade dizendo: eu dou a vocês a oportunidade de novo. Eu não desisto. Eu dou a vocês a oportunidade de sair dessa situação de pecado, de se levantar, de se aproximar de mim, de caminhar ao meu lado, de conseguir vencer as tentações, as dificuldades, o pecado, de caminhar naquilo que eu sempre pensei, naquilo que eu sempre quis. Eu envio o meu Filho, que é as minhas mãos, a levantar a humanidade e dá-la dignidade de filhos de Deus. É um Deus que se reveste da nossa humanidade para levar a humanidade à comunhão com a divindade. Nascimento que vai mudar a história nos céus e na terra. Um nascimento que os anjos esperaram. Um nascimento que simboliza a graça de Deus que traz a vitória sobre a morte. A graça de Deus que não deixou o homem, mesmo quando ele afastou da presença de Deus, negou, deixou de ouvir, de escutar. Mas mesmo assim um Deus que se rebaixa, que vai, que busca, que não fica esperando, mas a iniciativa é do próprio Deus que vai a humanidade trazer de volta. Não deixarei perder nenhum daqueles que me destes, ó Pai, mas guardei todos no teu nome, para que eles vejam a minha glória que me destes antes da criação, para que eles estejam comigo aonde o Senhor preparou para nós, desde o início de toda a criação. Não perdi nenhum, e não vou perder nenhum daqueles que me destes, nem para a morte, nem para o pecado, nem para o demônio, porque aqueles que são meus, que trazem o meu nome, foram feitos para a minha glória e estarão comigo. O nascimento do Filho de Deus é o nosso nascimento, é o seu nascimento, é a possibilidade que Deus dá à humanidade de voltar à comunhão com Ele, de entrar de novo nos céus. Nós não fomos feitos para esse mundo, nós estamos neste mundo, mas o nosso lugar é os céus, a comunhão com Deus, que inicia aqui, que começa aqui, com as escolhas que eu faço, com o comportamento que eu tenho, com as decisões que eu vou tomando na minha vida, com o caminho que eu mesmo vou construindo, o destino da minha alma. O destino do nosso corpo é um só. Tu és pó, e ao pó voltará. Não tem outro destino para o corpo, assim Deus quis. Assim o próprio Filho de Deus passou pela experiência da morte. Mas a nossa vida é mais do que um corpo. A nossa vida é mais do que uma existência terrena. Existe um princípio de vida que é imortal em cada um de nós,
que é uma porção de Deus que vive, que habita em nós, que é a nossa alma, que foi dada por Deus, e que tem um destino quando nós saímos, quando o cordão de prata é rompido. Nessa vida, a nossa alma tem que seguir um destino, que eu vou determinando. Já me foi dado a salvação, a vida eterna, que Jesus conquistou, não por merecimento meu, mas pela graça de Deus que me ama acima de tudo. A salvação não é dada por merecimento, mas é graça, dada por Deus, àqueles que aceitam, àqueles que abrem o seu coração, aqueles que estão dispostos a fazer aquilo que é vontade de Deus. E a única coisa que Deus espera, e a única coisa que eu preciso fazer, é corresponder com essa graça que já foi dada, com essa porta que já está aberta. E São João Batista vai nos ensinar como eu entro por essa porta, como eu torno de fato o direito que eu recebi dos céus, que é a salvação. Como eu posso corresponder a essa graça que já foi dada. Aí vem a figura de João, que a igreja apresenta nessa segunda vela do advento acesa. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o meu caminho, disse o Senhor a João. Preparai o meu caminho, porque o meu tempo está próximo, o meu tempo chegou. Preparai um povo bem disposto para mim. E João sai do deserto, porque somente quem fez a experiência do deserto é capaz de tirar o outro do deserto da vida. Só quem fez a experiência de passar pelos sofrimentos é capaz de levantar aquele que está no sofrimento. Só aquele que consegue estar na presença de Deus é capaz de fazer o outro ver Deus. E João é um homem de Deus, que Jesus vai dizer, não nasceu e não vai nascer um homem, filho de mulher, maior do que João. Olha o próprio Jesus falando dele. E olha que Jesus conhece toda a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Elias. Tantos homens que fizeram experiências profundas, foram fiéis a Deus até a morte. Não nasceu e não vai nascer um homem maior do que João. Mas João não fez milagre nenhum. João não fez como Moisés, que quando rezava no alto do monte, a terra tremia, os raios desciam do céu. João não fez como Elias, que no silêncio se prostrou diante de Deus, diante de todos os profetas de Baal, e clamou a misericórdia de Deus e fez fogo descer do céu, diante da vista de todos. João não fez isso. João não olhou para um paralítico e disse, levanta e anda como Pedro. João não fez como Eliseu, que viu uma criança morta, deitou sobre ela, soprou sobre os seus lábios e disse, volta à vida. E pegou aquela criança morta e colocou aquela criança de pé. João Batista não fez isso. E a palavra nos fala que não houve e nunca terá um homem nascido de mulher maior que João. Mas o que torna João grande diante de Deus? Aí vem a história de João, falando que João vivia no deserto. Imagina quando você vai comprar uma casa, qual é a primeira coisa que você olha? O que tem ao redor? A pessoa chega, olha, tem um lote bom para você comprar, uma casa boa para você comprar. Só que é 10 quilômetros do primeiro vizinho, e lá não tem nada, não tem ninguém, longe. Quem vai querer ir para lá? Só quem gosta de roça e fica sozinho, em solidão. Mas a gente sempre olha o que tem ao redor, a convivência, um lugar que vai me facilitar, um lugar que tem uma padaria, que tem um supermercado, que tem alguma coisa perto, que vai tentar facilitar a minha vida. E a gente vive hoje em uma vida onde temos uma concepção de que na vida tem que ser tudo muito fácil. O caminho fácil não é o caminho de Deus. O caminho de fácil não é o caminho de Deus. Tudo que é fácil não é o caminho de Deus. Quando tudo está muito fácil, opa, Jesus, o que está acontecendo? Porque você está fácil,
Não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é do desafio. O caminho de Deus é da dificuldade. O caminho de Deus é da prova. O caminho de Deus às vezes é da contrariedade, da chateação, do aborrecimento, da luta, da persistência. Mas que eu vou esperar, mas que eu vou confiar se eu estou no caminho certo. Não importa a intensidade, a força das dificuldades. O maior é Deus. E Deus usa das dificuldades para preparar para aquilo que Ele tem. Algo maior, melhor. E João, quando ele vai habitar, ele não escolhe as terras de Jerusalém, Judá. João vai para o deserto. Vai viver no deserto. Vai viver na experiência da ausência de tudo, da falta de tudo. Imagina, você vai tirar uma férias. Mineiro tira férias, vai para onde? Espírito Santo, né? Vai para a praia do Espírito Santo. Só fala que as praias do Espírito Santo é de Minas. E sai daqui, chega lá, só tem mineiro. A gente quer um lugar tranquilo, sombra, água fresca, água, para descansar, para se refazer. Filho de Deus se refaz nas dificuldades da vida. Se refaz nas dificuldades que ele vai enfrentando, e a cada dia vai perseverando. A alma só encontra descanso é na presença de Deus, não é na tranquilidade das coisas da vida. Eu posso viver um turbilhão de contratempos ao meu redor, se eu estou na presença de Deus, eu estou em paz, mesmo que esteja tudo caindo ao meu redor, mesmo que esteja tudo contrário ao meu redor, porque a paz que Jesus traz não é a ausência de dificuldades, mas é a fidelidade na presença dEle. E quando nós queremos encontrar um lugar para descansar, nós queremos um lugar que seja tranquilo. João não. João escolheu um lugar de desafio. Habitava num deserto. Imagina, você vai tirar férias com a sua esposa, você fala, bem, comprei passagem para a gente. Nós vamos para o deserto do Saara. Nós vamos ficar lá 15 dias, no sol, naquele lugar quente, vento forte, cheio de poeira. Nós vamos ficar ali. A mulher vai falar, vai sozinho. João vivia assim. João se alimentava das dificuldades. João escolheu para habitar no lugar do deserto, porque ele foi sendo preparado por Deus para levantar aqueles que estariam com o coração bem disposto para acolher o novo que Deus estava trazendo. Mas primeiro ele preparou João, que desde o ventre foi separado para Deus. Recebeu o Espírito Santo no ventre materno. Aquele que vai batizar, o autor do batismo, é batizado por ele ainda no ventre. Quando Maria entra na casa de Isabel, o Espírito desceu sobre aquele lugar, e a criança pulou, estremeceu no ventre de Isabel, mostrando que o Espírito alcançou João desde o ventre. E nós só conseguimos passar pelos desertos da vida, fazer aquilo que é vontade de Deus, preparar o caminho do Senhor, se formos conduzidos pelo Espírito. Se não tiver Espírito, não tem conversão. Se não tiver Espírito, não tem graça de Deus. Se não tiver Espírito, não tem resistência. Se não tiver o Espírito, não tem a força. Se não tiver Espírito, não tem a promessa. E quanto mais nós enfrentamos as dificuldades na fidelidade, mais nós somos fortalecidos pela graça do Espírito. Não existe força, ação, manifestação do Espírito de Deus se faltar as dificuldades da vida. E João, ele quis habitar no lugar da dificuldade. João era um homem totalmente diferente. João fazia questão de ser diferente, porque um homem de Deus, ele é diferente daquilo que o mundo mostra. Por isso ele vestia de roupa de pele de camelo, por isso se alimentava de gafanhoto. Imagine se alimentar de gafanhoto, se alimentar de gafanhoto, de mel silvestre. Vestia de pele daquilo que a natureza dava. Significa, eu vou viver da providência.
Eu não vou me vestir as vestes que é sinal exterior daquilo que a pessoa é, aquilo que eu me apresento na forma como eu me identifico. João não queria se identificar como as pessoas daquela época. João queria se identificar como uma pessoa que confiava, que dependia de Deus, que esperava da providência de Deus. A vestes acaba expressando quem eu sou. Quem eu sou. A primeira passagem que fala da veste é quando o homem e a mulher caíram no pecado. E Deus chegou perto deles, eles se sentiram nus diante de Deus. Deus foi lá e teceu vestes e colocou, simbolizando: vocês perderam sua dignidade, mas eu mesmo vou tecer uma veste nova. Eu mesmo vou revestir vocês, vou tirar vocês dessa vergonha, dessa situação de pecado, de erro. Sinal, símbolo da graça de Deus que viria. Já no anúncio da queda do homem, já tem uma proclamação de algo novo que Deus vai fazer pelas vestes que coloca em Adão e Eva. E João Batista, ele mesmo tecia suas vestes. Imagina entrar um homem e uma mulher aqui agora, como João, vestido de pele de animal, sentar aqui à frente. Um homem que pega gafanhoto e come, pega mel silvestre e alimenta. A pessoa vai olhar para ele e vai falar que ele está o quê? O que ele está? Louco, doido. É isso que falam dos que querem buscar o caminho de Deus. Se você não ouvir que você está doido, que você está louco, que você vai ficar com problema na cabeça, que você está rezando demais, você não está no caminho de Deus. Você não está no caminho de Deus. Você não entrou no processo de conversão. Porque os loucos são aqueles que vão trazer a graça de Deus. Aqueles que não medem esforços, que não querem ser compreendidos, que não querem ser entendidos pelas pessoas, mas querem ser conhecidos por Deus. Vinde a mim, todos vós que sois meus. Senhor, eu estou aqui. Vinde, bendito de meu Pai, eu te conheço. Senhor, eu estou aqui. Nem sei quem sois, não te conheço. Afastai-vos de mim. João era considerado como um louco, completamente diferente de todos de sua época. E quando fala que ele alimentava de gafanhoto, é mais do que aquele inseto. O gafanhoto era o inimigo daquele povo, porque era aquilo que devorava as plantações. Eles não tinham, como nós temos hoje no supermercado, que a gente vai e compra tudo aquilo que a gente quer, não. Eles plantavam, se mantinham daquilo que as mãos conseguiam produzir. E quando vinha aquela nuvem de gafanhoto, aquele era um sinal de um tempo de fome, de um tempo de miséria, de um tempo de falta, de um tempo de dificuldade, porque eles devoravam aquilo que alimentavam os homens. E João se alimentava daquilo que consumia, o que sustentava os homens. Tem um ensinamento grandioso nisso. João se alimentava daquilo que vinha para alimentar e tirar tudo aquilo que sustentava o homem. O gafanhoto é símbolo de tudo aquilo que devora a alegria, que devora as existências, que devora os sonhos, que devora os projetos. João se alimentava disso. Antes daquilo vir para devorar, João se alimentava e usava daquilo para se fortalecer na presença de Deus. O mel é mais do que aquilo que a gente tira dos favos. Deserto, como é que vai ter mel? Deserto não tem flor, deserto só tem espinhos. Se não tem flor, não tem abelha. Se não tem abelha, não tem mel. Mas o mel que a palavra fala que João se alimentava é mais do que aquilo que sai dos favos, que é doce, aquilo que tão puro as abelhas produzem. Mas o mel na Sagrada Escritura é símbolo da palavra de Deus, é símbolo dos mandamentos de Deus, é símbolo das leis de Deus, das promessas de Deus. E João, quando a palavra nos fala que ele alimentava do mel silvestre, do mel dos campos, daquilo que de mais puro, de mais doce e agradável tem ao paladar, João se alimentava no tempo das dificuldades, no lugar do sofrimento da palavra de Deus. Deus era o alimento de João, Deus era o sustento de João, por isso ele era grande diante de Deus. Por isso Jesus vai falar que não nasceu nem nascerá um homem filho de mulher maior do que João. E João foi experimentado, preparado por Deus, por isso ele vai preparar o caminho.
Somente aquele que faz experiência com Deus é capaz de levar outros a enxergar Deus. Porque 2 cegos vão cair num abismo. E João então aparece, anunciando: eu vos chamo a um batismo de conversão. O machado já está posto na raiz da árvore, e aqueles que não se converterem, a árvore será cortada até a raiz, e será queimada e julgada no fogo. João levava um batismo de conversão. João não realizou milagre nenhum, nada de extraordinário, porque o extraordinário dele era a sua vida. O extraordinário dele, sobrenatural dele, não é fazer milagres, não é fazer as pessoas ressuscitarem, não é multiplicar as coisas como fez Elias e Eliseu. O milagre dele é mostrar que é possível mesmo diante do deserto permanecer na presença de Deus, ser fiel a Deus, se colocar na presença de Deus, se manter fiel em qualquer situação na presença de Deus. Um homem experimentado no sofrimento, nas dificuldades, que não queria ser igual a ninguém, e nem esperava reconhecimento de ninguém, não esperava ser agradável a ninguém, mas ele esperava ser reconhecido por Deus. Ele esperava estar na presença de Deus, ser igual àquilo que Deus queria, não igual a todo mundo. Um cantor, um ator, um jogador de futebol, corta cabelo, faz uma risca na cabeça. Dia seguinte está todo mundo com a risca na cabeça. Pintam o cabelo de uma coisa ou de outra, aí todo mundo faz igual. Maria vai com as outras, não tem identidade própria, quer ser igual. Profeta não é igual, filho de Deus não é igual, é diferente. É igual a Deus, é igual a palavra de Deus, aquilo que é vontade de Deus. Não quer ser igual, ser modelo, representar, projetar as coisas do mundo. Não, ele passa a imagem, a presença de Deus. Por isso que João era grande, tinha identidade própria, homem de decisão, que não vivia de sentimentos. A conversão não é sentimento, conversão é uma decisão que eu tomo na minha vida, e que eu vou mudando todos os meus comportamentos, até aquilo que me veste, as escolhas, as pessoas que estão ao meu redor, o lugar aonde eu estou. Preparai o caminho do Senhor. Chegavam perto de João, milhares de pessoas vinham até João, vinham pessoas de todos os lugares até João, porque um homem que está preparado na presença de Deus, ele se torna canal da graça de Deus, e é Deus mesmo que vai levar as pessoas para ele. E no momento que as pessoas iam até João, João dizia, eles perguntavam: quem é? Você é o profeta que nós esperamos? Não sou profeta, nem filho de profeta, sou filho de sacerdote, que no templo rezava. Quem tu és? O Messias? Não sou nem digno, não sou Messias. Quem tu és? Fala para que a gente fale quem tu és. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E como que João preparava as pessoas? Chamava as pessoas a um batismo de conversão, chamava as pessoas a confessar os seus pecados, a se arrepender dos seus erros, porque quando nós saímos de uma situação de pecado, nós estamos preparando a vinda do Senhor. Quando nós mudamos de vida, quando nós saímos de situações, de circunstâncias, situações de pecado, de adultério, de erro, situações que geram morte na nossa alma, nós estamos adiantando o tempo do Senhor, nós estamos proclamando com a nossa vida: Maranatá, vem Senhor Jesus. A conversão é a porta que nos faz entrar na salvação que já foi dada pelo Filho de Deus, que pela sua fidelidade assumiu a condição humana e nos deixou a porta da salvação aberta. Mas eu preciso corresponder, e a minha resposta não é sentimento. Sentimento não leva ninguém para o céu. A minha resposta é decisão, é atitude, é comportamento diante de Deus, é mudança diante de Deus. Preparai o caminho do Senhor, porque Ele está próximo. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai, eu endireito o caminho do Senhor na minha vida. Quando eu vou deixando situações erradas, conversão significa vergonha na cara e mudança de vida. Não é brincar com o nome de Deus, não é brincar com a dignidade que eu tenho, uma identidade do Espírito de Deus que habita em mim, e que se eu não cuidar, eu não alcanço a salvação. Não
é inconstância, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Até aqui eu quero Deus, isso aqui não, disso aqui eu quero para mim o que eu quero. Não, é mudança, é comportamento, atitude. Isso é conversão diante de Deus. É escolha. Não é ficar ao sabor das ondas, dos ventos. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Sofri contrariedade, eu não vou mais. Eu não quero mais casamento, eu não quero mais esse filho, eu não quero mais viver. Inconstância, falta de decisão, falta de tomar atitude. A palavra de Deus nos ensina. E aqueles que são preparados pelo Espírito de Deus, que já fizeram experiências na vida de serem preparados por dificuldades e não param, pode acontecer o que for, ele está de pé, ele permanece, porque ele já está nessa vida na glória de Deus. Preparai o caminho do Senhor, nos ensina a palavra de hoje. João é a voz que clama no deserto. Convertei-vos, é a palavra de hoje. E preparar significa mudar, deixar aquilo que está errado, sair das situações contrárias. E para Deus não importa o lugar aonde você foi, para Deus não importa a situação que você fez, para Deus não importa as escolhas que você fez ou que levaram você a fazer. Se você quer, se você toma uma decisão, você é capaz, sim, Padre, mas eu não aguento, eu não dou conta, eu não consigo mudar isso, eu não consigo sair dessa situação. Se você quer, você consegue sim. Muitas vezes nós que permitimos, nos condicionamos a escolhas erradas, a comportamentos errados, a situações erradas, que eu preciso e tenho a liberdade, pela ressurreição do Senhor, eu sou livre para me levantar diante de qualquer situação de pecado e falar: eu não quero mais, eu não aceito mais. É decisão, não é sentimento. E há uma alegria, uma festa nos céus, quando um só pecador que se levanta diante da menor que seja a condição de pecado e diz: eu não quero mais. O demônio treme quando vê um homem ou uma mulher diante de uma situação de pecado dizendo: eu não quero mais, eu não aceito mais, eu não permito mais isso na minha vida. O demônio não suporta isso e vai colocando na cabeça: deixa para depois, todo mundo faz. Deixa de mente fechada, isso é comum, todo mundo pode, todo mundo faz. Só um pouquinho, só hoje, só mais uma vez. Conversão é decisão. E quando eu me decido, o inferno tem que dar em retirada, porque a graça de Deus entra, não é a partir do meu sentimento, das minhas lágrimas. As minhas lágrimas servem para me aproximar e me manter, não para me converter, para me manter na presença de Deus. A palavra fala que Jesus, quando chorava, ele rezava com lágrimas nos olhos, rezava com sentimentos, rezava com o coração, rezava com a alma. Mas a conversão é decisão, que eu mesmo tomo na minha vida, a partir das escolhas erradas. E não importa, quando eu me decido sair de uma situação, a graça de Deus entra, a graça de Deus vem, Deus se apresenta. Tem uma palavra que nos fala de uma mulher, que Jesus, é interessante a palavra, que Jesus sempre se encontrava com multidões, curava milhares de pessoas, passava dias sentado e as pessoas trazendo os paralíticos, coxos, enfermos, possessos, oprimidos, cegos, mortos, paralíticos, e até abria um teto para colocar os enfermos do lado de Jesus, para que pudesse ficar um segundo sequer diante dele, para que ele pudesse tocar, para que ele pudesse olhar, para que a sombra dele tocasse, porque onde ele passava, os milagres aconteciam, porque o mal não persiste na presença de Jesus, a enfermidade não persiste na presença de Jesus, o inferno não persiste na presença de Jesus. E aonde ele estava, as multidões iam até ele. Mas há momentos também que Jesus deixava a multidão, e a uma pessoa só. Muitas vezes a gente desvaloriza as coisas simples e pequenas. Ele foi a uma única pessoa, quando ele estava indo para um lugar onde uma multidão ele iria alcançar. Ele estava
perto do poço de Jacó. E ele disse para os discípulos: vão comprar alimento, me deixa aqui sozinho. Não, Senhor, vão, me deixa aqui sozinho, porque eu tenho um encontro. Eu tenho um encontro com uma alma que é de Deus. Eu tenho um encontro com uma alma que eu também vou entregar minha vida por ela. Ela está numa situação de pecado, ela está numa situação de erro, mas eu não posso passar por este lugar sem que essa pessoa faça a experiência de encontrar a verdade na sua vida. A iniciativa de toda conversão não é nossa. A iniciativa é sempre de Deus. E quando os discípulos foram, Jesus sentou no poço de Jacó, a mais ou menos meio-dia, o horário mais intenso do sol, e de repente vem uma mulher com um jarro na cabeça, buscar água. As mulheres jamais buscam água nesse horário, ou de manhã, ou no final do dia, para não pegar o calor do sol. Mas aquela mulher só ia neste horário porque ela não queria ser vista por mulher alguma, não queria ser vista por ninguém, se escondia. E aquela mulher, quando chegou perto de Jesus, ela olhou para Jesus e Jesus disse para ela: mulher, olha de que Jesus a chama. A mesma palavra que ele vai chamar quem? Sua mãe. A mesma palavra. A mesma palavra usada na Sagrada Escritura quando vai falar que Deus criou o homem e a mulher. Ele olha para ela e diz mulher, já mostrando a dignidade que ela tem. Tenho sede. Eu estou com sede. A mesma palavra que Jesus disse quando estava no alto da cruz morrendo: tenho sede. Jesus queria água. Quando eu vejo essa palavra, eu fico questionando: Senhor, tanta coisa para o Senhor pedir lá no alto para rezar, o Senhor pediu água. Você já estava quase morrendo. Mas não é sede de água, não é sede de água. E quando ele olhou para aquela mulher, ele disse: tenho sede. Ela olhou para Jesus e disse: como que você fala comigo? Você é um judeu e eu sou uma samaritana? Porque os judeus não falam com os samaritanos. E Jesus disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te fala, é você que iria me pedir, eu te daria uma água viva, que você nunca mais ia ter que vir nesse poço. Nunca mais você teria que passar pela vergonha do escondimento. Nunca mais você teria que vir a esse deserto, a esse lugar de sofrimento. Se você soubesse quem te pede, é você que ia me pedir. Ela olhou para Jesus, olhou para aquele canto: Senhor, me dá dessa água para que eu não volte aqui. Me dá dessa água para que eu saia dessa situação que eu estou vivendo, para que eu saia dessa situação de sofrimento, desse deserto que está me consumindo. E Jesus disse: eu vou te dar dessa água, eu só te peço uma coisa. Vai, chama teu marido e traz aqui. Ela abaixou a cabeça, sinal de reconhecimento. Senhor, eu não tenho marido. Ah, filha, agora falastes a verdade. O que significa isso? Que ela estava numa vida errada de mentira. Agora falastes a verdade. Tivestes 5, 6, e esse que agora você tem não é teu. Chama ele, vem aqui que eu vou te dar. O que significava isso? Para você beber dessa água, você vai ter que reconhecer os seus erros, tomar uma decisão e sair dessa situação que não é sua. Levantar, sair dessa situação. E aquela mulher fez uma experiência profunda. Foi a primeira samaritana a anunciar o reino de Deus. E ela recebeu aquela água viva, que era mais do que tirar a água daquele poço. Ela ia voltar a ter sede de novo. Mas foi a experiência verdadeira da verdade dela com a verdade de Deus. Ali nasce uma vida nova. Que não importa o lugar, a situação, os erros em que nós fizemos escolhas na nossa vida, se eu me decido a sair daquele lugar, Deus me levanta e me dá a condição de um caminho novo. Preparai o caminho do Senhor. Aproxima desse poço, que é o coração aberto de Jesus, que é a misericórdia.